Olá, estamos começando mais um Papo de Cadeira, esse espaço que é de todos e para todos. E você, se não gosta daquela conversa, daquele diálogo bom, esse lugar definitivamente não é para você. Agora, se você acha que conversar, trocar ideias, viajar o mundo através aqui dessa lente, fique aqui, pois está começando mais um Papo de Cadeira. Sejam bem-vindos ao Papo de Cadeira. Este programa é um oferecimento de Horto Hospitalar, distribuidora oficial da Coloplast no Maranhão. Cuidado e qualidade que fazem a diferença. Viva Estúdio, produção de conteúdo digital de alto padrão, conectando ideias com excelência. E como a gente sempre começa com boa música, hoje a música ela vem de bem longe, lá da França. Porém, ela é bem maranhense. Com vocês, um artista que eu adoro, sou apaixonado, que ela é do Maranhão, mas vive na França, Ana Torres. Dia de luta dobrada pra viver superando os limites da vida de noite e de dia, pra vencer saltando e quebrando as barreiras do preconceito. Cê pode crer no jogo da vida por nossos direitos fazer valer. Todos os dias nos campos do mundo vencemos com garra essa grande batalha. Com muito orgulho subimos no pódio e ser respeitado é uma grande medalha. Boa luta, sigo em frente, vou mostrar pra tanta gente que sou capaz, sou por um mundo melhor, bem diferente. Eu vou à luta, sigo em frente, vou mostrar pra tanta gente que sou capaz, sou por um mundo melhor, bem diferente. Com garra eu sigo em frente, sou por um mundo bem diferente. Com garra eu sigo em frente, sou por um mundo bem diferente. Com garra eu sigo em frente, sou por um mundo bem diferente. Com garra eu sigo em frente, sou por um mundo bem diferente. É isso aí, cantem comigo bem forte, por um mundo bem diferente. Vamos lutar pela inclusão, vamos lutar por um mundo bem diferente. Por um mundo bem diferente. Todo dia é dia de luta dobrada pra viver superando os limites da vida de noite e de dia, pra vencer saltando e quebrando as barreiras do preconceito. Cê pode crer no jogo da vida por nossos direitos fazer valer. Todos os dias nos campos do mundo vencemos com garra essa grande batalha. Com muito orgulho subimos
Oi, Ana, seja bem-vinda ao Papo de Cadeira. Oi, Fabinho, prazer enorme estar aqui com você no Papo de Cadeira para bater esse papo gostoso, para falar um pouco sobre a minha carreira, sobre as coisas que eu tenho feito. Ana, você nasceu no Maranhão, mas construiu carreira fora, na França. Como é essa vida entre Brasil e França, Maranhão e França? Bom, ter nascido no Maranhão, um estado riquíssimo em cultura, né? Não é o falso ufanismo, não é jogar confetes em cima do Maranhão, mas o Maranhão, para mim, sinceramente, é um dos estados com uma cultura mais rica, variada e original do Brasil. Ter convivido com as nossas tradições, com a nossa arte, com o nosso folclore, me fortaleceu as minhas raízes de tal maneira cultural, que ao chegar aqui na França, quer dizer, eu fui para São Paulo primeiro, depois eu fui para o Rio de Janeiro, e chegando aqui na França, eu vi da riqueza que nós temos, né? Tanto que eu fiz uma homenagem ao João do Vale, cantando os maiores clássicos do João no CD O Canto da Ana. E eu acho que é isso, e o convívio aqui com a França, que é um país que recebe pessoas do mundo inteiro. Paris é uma cidade cosmopolita, a gente acaba conhecendo outras culturas, isso é enriquecedor. E quanto mais você se distancia fisicamente das suas origens, mais isso te dá a certeza da riqueza que é o teu lugar. Eu costumo dizer que eu saí do Maranhão, mas Maranhão não saiu de dentro de mim. Então isso me deu muita força, tanto que eu canto na música Uma Brasileira em Paris, que é uma espécie de hino dos brasileiros aqui na França, uma música do Sting, Englishman in New York, que eu fiz a adaptação junto com o Marco do Ailib. Então é linda, né? Eu falo exatamente o que eu penso. Meu sorriso aberto, meu jeito de ser, traz meu sol, minha raiz. Mesmo amando a França, eu sempre vou ser uma brasileira em Paris. É exatamente isso que eu penso, né? Eu tenho passaporte francês, eu tenho nacionalidade francesa, mas eu serei sempre uma brasileira em Paris, e eu faço questão de dizer isso. E eu serei sempre uma maranhense em Paris, eu canto na música, de Lago da Pedra a Paris. Então é tudo para valorizar as minhas origens, né? E eu fico feliz que através da minha música, através dos meus contatos, eu consegui, junto à Unesco, aqui de Paris, uma reunião do governo do estado do Maranhão, e nós conseguimos o título aos nossos lençóis maranhenses. Eu acho que a música ela tem essa força. Ela tem essa força de trabalhar a autoestima de um povo e serve como difusor de culturas, né? Através do difusor do nosso turismo, da nossa cultura, enfim, ao mundo afora. A música tem essa facilidade e essa força, né? Eu fiz até um vestido, olha que coisa linda, em homenagem aos lençóis maranhenses, é criação minha, uma criação que eu posso transformar em vários estilos de vestidos, né? E eu mandei fabricar esse tecido, né? Fabriquei lá em Londres e ficou maravilhoso, e aí difundindo os nossos lençóis maranhenses, não só através da música, mas através do meu estilismo, né? Uma estilista de improvisada, né? Eu não tenho base nenhuma como estilista, mas eu já criei algumas coisas, né? Inclusive criei uma coleção de roupas com o tema do autismo, né? Com o posóleo do autismo. Eu acho que a cultura é isso, né? A cultura é essa mistura, é essa coisa de antropofagismo e de transformação, né? Depois, né? Eu acho que é importante a gente difundir mais e mais a nossa cultura. A gente só tem a ganhar. Recentemente você lançou o EP Um Mundo Diferente, que fala sobre muitos assuntos importantes, fala do poder feminino, fala sobre
assuntos que são inerentes e relevantes para a nossa sociedade. O que esse projeto representa para você e qual a mensagem que ele quer deixar? Ô Fabinho, eu acho que a música, ela tem esse papel de, não somente de balançar o corpo, mas balançar a mente, balançar a alma, balançar o espírito, a maneira de pensar. Ela tem uma função riquíssima, e ela é polivalente, a música, né? Além de emocionar as pessoas. Então eu lanço mão da minha música, da minha arte, para falar sobre temas que eu considero de extrema relevância. O EP Um Mundo Diferente é um bom exemplo disso. O CD em homenagem ao João do Vale também. Num Mundo Diferente, eu acabei abordando 4 temas, que é O Mundo Diferente, a música O Mundo Diferente, foi uma música que eu fiz para os Jogos Paralímpicos de Paris, eu fiz em 4 idiomas, e que acabou indo para o Grammy e tudo mais. Tem a música Se Veja Como Diva, que fala sobre a força da mulher, sobre a importância da mulher, e uma mensagem que eu passo de, tipo, valorize-se. Eu fiz em homenagem a uma amiga. E foi incrível, assim, porque outras amigas falaram, nossa, eu me identifico tanto com essa música. E é incrível isso, né? Eu compus essa música, eu estava dentro do avião. E aí, quando eu cheguei em São Luís, essa amiga foi me pegar no aeroporto. Eu falei, amiga, acabei de fazer uma música para você. Se Veja Como Diva. E depois eu fiz a música, dentro desse EP tem a música Lençóis, que fala sobre os nossos lençóis, que fala sobre o privilégio de ter esse paraíso, né, no Maranhão, mas também falo sobre, para ter você eu tenho que te preservar, né? Ela parece duplo sentido, a música, né? Parece que eu estou fazendo uma declaração de amor a alguém, mas é aos nossos lençóis maranhenses. E foi incrível, assim, que essa música eu compus, foi praticamente por causa da minha filha, né, Mariana, que foi concebida nos lençóis, e 13 anos depois do seu nascimento, eu levei Mariana aos lençóis. Mariana é autista, e a Mariana se sentia em casa ali nos lençóis, descia, subia dunas numa alegria, porque ela estava já um pouco estressada durante a viagem, né, que eu apresentei o espetáculo da cigarra autista no Arthur Azevedo. E aí a Mariana cantou depois, no pôr do sol, cantou lá em cima das dunas. E quando eu desci para pegar o Jeep de volta pro hotel, né, eu falei, eu vou compor uma música em homenagem aos lençóis, como eu ainda não tinha pensado nisso, né? Então eu fiz a música Lençóis, eu fiz em 4 idiomas, e fiz a música Um Mundo Diferente, Se Veja Como Diva, Lençóis e Africana. A Africana também foi uma música que eu queria fazer, já fazia muito tempo que eu queria compor essa música. Eu já tinha feito uma um pouco nessa mesma pegada, que se chama Negro. Foi uma das primeiras músicas que eu gravei no Maranhão. E era realmente para enaltecer, para fazer uma homenagem aos meus antepassados, né? Tanto que eu coloco África, apóstrofe Ana, africana, porque eu acho que o mundo não reconhece e não agradece da maneira que deveria a raça negra, o tanto que a raça negra tem contribuído em todos os aspectos e, sobretudo, culturalmente. Todos os grandes estilos, os maiores estilos mundiais são negros. Desculpe, mas o reggae, o samba, o funk, o jazz, o rock, o zouk, a salsa,
todos os maiores estilos mundiais são negros. Então, na minha música, eu falo que a deusa da música é africana. Não só pelo fato de ser de origem negra, né? Eu não posso me auto-intitular uma negra, apesar de ter muito mais. Eu acho que eu tenho muito da raça negra, e eu falo isso com muito orgulho, né? Meu timbre de voz é muito negro, o meu cabelo é muito negro, o meu nariz é muito negro. Mas eu tenho uma mistura de branco e eu tenho mistura de indígena também, né? Mas eu tenho, o traço do meu rosto é muito indígena, né? Então eu sou uma mistura e eu tenho tanto orgulho de dizer, de falar sobre isso. Eu cantei já uma música que fala sobre, que se chama Mestiça, música que eu fiz com Flávio Paiva, e eu falo sobre a força da mestiça, da mulher brasileira mestiça. E eu tenho muito orgulho de ser mestiça. Eu acho muito rico ser mestiça, né? Apesar de achar que eu tenho talvez muito mais da raça negra do que das outras raças, eu acho importante falar sobre as suas origens, sobre quem você é, né? E esse EP é exatamente isso, é tudo que eu penso, é tudo que eu acho que tem que ser falado, que se tem que colocar na luz, né? Temos que agradecer a raça negra. Eu acho ainda absurdo como se tratam as pessoas negras, não só no Brasil, mas no mundo, né? Enfim, então esse EP, Um Mundo Diferente, é para falar sobre tudo isso. Sua participação no Grammy na categoria Canção para a Mudança Social, com a música Sou Diferente, mostra que a inclusão pode ganhar o mundo. Basta que a gente se entregue, que a gente leve a inclusão a sério, assim como você leva. Como você vê essa sua participação no Grammy Latino? Bom, Fabinho, estar ali no Grammy, ter participado do Grammy, para mim foi fantástico. Foi uma super experiência. Eu acho que, independente do que quer que seja, essa coisa da música e tudo mais, para mim o que mais importa são as bandeiras que eu levanto, né? Hoje em dia eu tenho isso na minha vida, na minha carreira. O mais importante agora mesmo, eu estou participando, vou participar dia 12 de setembro, eu vou participar do Best of Brazil Global Awards em Nova York. Inclusive eu vou aproveitar e fazer o lançamento dia 10 no Central for Family Support, e lá em Nova York, é um grande centro que acolhe pessoas com deficiência. E o mais importante de qualquer coisa, sabe, dessa coisa do comparativo entre as cantoras, que eu tô no Best of Brazil, que vai acontecer na Estátua da Liberdade, eu tô na categoria de melhor cantora brasileira no mundo. Independente do comparativo de potencial, vocal, qualidade, como intérprete e tudo mais, eu acho que uma cantora realmente que se preza, ela tem que ter essas qualidades, né? Ela tem que ter timbre, ela tem que ter swing, ela tem que ter emoção, ela tem que ter ritmo, né? Porque uma coisa é ter ritmo, tem gente que tem ritmo, mas não tem swing, né? Ritmo é uma coisa, swing é outra. Enfim, todas essas qualidades uma cantora tem que ter. Mas eu acho que além de todos esses, vamos dizer, pré-requisitos que um intérprete tem que ter, um cantor tem que ter, ele tem que ter mensagem. Eu acho que a música, ela tem esse papel, ela pode ter esse papel, e eu acho importante ter, de trazer uma mensagem. Eu fico realmente assustada hoje em dia, vendo o cenário musical de tanta gente, com tanta mensagem fútil, eu fico horrorizada, de certa maneira. Eu acho que é um desperdício. Eu acho que você pode fazer dançar, você pode fazer mexer o corpo, mas você também pode fazer mexer a consciência, a alma, tudo ao mesmo tempo. Então, eu acho que a minha bandeira é muito importante. Então, participar
os melhores do Brasil no mundo, que eu participei lá em Londres, eu até ganhei com o projeto da Cigarra Autista, né, que é um projeto que eu fiz em vários idiomas, né, em português, em francês, em mandarim, em inglês, em espanhol, vou fazer em breve em italiano. Realmente é muito importante, sobretudo, estar falando sobre o autismo, sobre essa causa, sobre essa bandeira, como também está lá no Grammy, de ter vivido um momento de sonho, de ter participado do Grammy, tá lá com grandes artistas, maiores artistas mundiais, é importante, mas a bandeira é mais importante do que qualquer coisa. Tá lá no Best of Brazil Global Awards, também com essa bandeira, é mais importante do que qualquer outra coisa. Porque eu acho que é isso, o artista tem que sim trazer uma mensagem e, sobretudo, uma mensagem positiva na sua. É assim que eu penso. Eu acho que a minha música, eu só quero trazer mensagens positivas na minha música. Eu posso dizer que a música me salvou. Porque quando a gente recebeu o diagnóstico do autismo da Mariana, abriu-se um grande fóssil sob os nossos pés. Foi uma tristeza enorme aqui em casa. E foi aí que eu passei a cantar mais, eu passei a brincar mais, a ser mais sorridente, porque eu falei assim, a Mariana precisa muito mais do meu sorriso do que das minhas lágrimas. Eu não posso sucumbir, porque quem é que vai ajudar a Mariana se o meu marido entrou numa tristeza profunda? A gente realmente se encontrou mesmo num momento muito difícil, muito perdidos. A gente ficou de recorrer a tudo, que isso é bom, a gente tentava de tudo, né, para ajudar a Mariana. O projeto Cigarra Autista, que inclusive é um musical lindíssimo, agora ganha as telas do cinema. E você, como mãe atípica, que levanta essa bandeira todos os dias, de estar militando, como é ter esse filme finalmente ganhando aí as telas? São mais de 150 salas no Brasil exibindo esse filme. Me conta um pouquinho sobre essa emoção e como está sendo esse momento para você. Posso te dizer que o projeto da Cigarra Autista nasceu exatamente desse momento de tristeza como uma forma de terapia. Ele realmente, a primeira função desse projeto foi a terapia que me foi, né? Eu criei vários personagens, cantei, a Mariana vivia fazendo as suas musiquinhas, e aí eu falei, puxa, isso aqui dá para ser transformado, dá para evoluir e tal, e a coisa foi nascendo dessa maneira. E aí depois que o projeto começou a crescer, eu vi quando a gente finalizou, inclusive a música Consciência, sou diferente, sim, igual a você, que é a música carro-chefe do projeto, que no curta-metragem da Cigarra Autista que eu vou lançar lá em Nova York também, ela vai estar em 8 idiomas, né? Eu estou tentando fazer em árabe também, para ficar em 9 idiomas. Desculpa. E quando ele estava pronto, eu falei assim, puxa, esse projeto ele é muito mais do que uma autoterapia. Ele pode ser uma grande bandeira levantada em prol dessa causa, a causa do autismo, porque só quem vive o autismo sabe das dificuldades. Primeira dificuldade de lidar com uma pessoa que você não sabe por quê que ele tá chorando. No caso da minha filha, às vezes ela chorava, eu não sabia. Os momentos de estresse, de encontrar o medicamento certo, ou a terapia correta, ou o caminho, né, para fazer com que a sua criança evolua, né? E uma coisa que a gente se encontra nessa situação e tanto a criança quanto vocês não têm culpa
de estar numa situação difícil como essa, né? Então, por isso que eu peço a atenção dos governantes, um olhar mais atento para as famílias, para as mães, que a maioria dos casos são as mães que cuidam dos seus filhos, né? E porque é muito duro, é muito difícil. A criança sofre, a criança quebra, a criança. A Mariana quebrou o apartamento inteiro. É culpa dela? Não, não é culpa dela. Ela é vítima, ela é a primeira vítima. Às vezes as pessoas olham e falam assim, mas você... Puxa, ela é vítima nessa situação. Então, esse olhar atento. Então, eu acho assim que o projeto da Cigarra Autista, eu acho não, eu tenho certeza absoluta, ele serviu como terapia, ele é uma grande bandeira em prol das pessoas com autismo e é um projeto de sensibilização da sociedade com relação ao autismo. Veja bem, nenhum pai, nenhuma mãe, nenhuma pessoa que tem autismo pediu isso. Nós somos pessoas que estamos nessa condição, nessa situação, e somos pessoas que estamos precisando de uma mão. Não precisamos de piedade, não precisamos de pena, de nada. Isso é inútil. Nós precisamos de uma mão que acolhe, de um serviço público que funcione. Então, eu fico muito feliz, sabe? Tem realmente um ditado que diz que o que vem... que o que não te destrói te fortalece, e foi o meu caso com relação ao autismo da Mariana. Existe uma realidade sobre a maternidade atípica que ninguém conta, que é uma realidade maçante, dura, difícil. Vocês, mães atípicas, e eu falo isso porque minha mãe se tornou mãe atípica depois que eu tinha 29 anos de idade, eu vejo o quanto a luta de vocês é árdua, né? E como ser mãe atípica, ser uma artista que está aí no mundo lutando pela sua filha, lutando por inclusão, por igualdade, equidade. Conta pra gente como ser mãe atípica e o que ninguém conta sobre a maternidade atípica, esses momentos de dureza, de tristeza, muitas vezes de desamores, mas sobretudo também sobre os momentos felizes. É verdade, Fabinho. Eu costumo dizer que atrás do meu sorriso, eu sou uma pessoa muito que gosta de rir, muito risonha, atrás do meu sorriso se escondem muitas lágrimas. E porque, como eu mesma falei ainda há pouco, a Mariana precisa muito mais do meu sorriso do que das minhas lágrimas. E eu tento sempre manter um clima muito alegre, tanto que a Mariana é uma garota sorridente, né? Uma jovem sorridente. Hoje a Mariana tem 16 anos e ela gosta muito de cantar, é por isso a Cigarra Autista, né? Porque a Mariana canta muito, cantarola o tempo todo. Os bastidores de tudo isso, as pessoas não sabem, né? E nem precisam ficar sabendo, né? Não necessariamente para a gente mostrar que tá ferida, a gente não precisa mostrar a ferida, né? Dizer que não tá bem, você não precisa. Mas tem muitas pessoas que precisam, né? Desse olhar do ver para crer, né? Como assim? Ela tá sempre muito bem, ela é muito sorridente, ela tá muito bem. Então, o autismo da filha dela não é uma coisa muito grave, muito severa. Ela tem uma vida muito tranquila, né? As pessoas nem imaginam. Você sabe, assim, que durante a pandemia, a Mariana passou por uma fase muito complicada, muito difícil. A gente não encontrava o medicamento, estávamos numa batalha incrível com relação a isso. Não conseguíamos encontrar um medicamento que ajudasse, né, a tranquilizar a Mariana. Ela acordava no meio da noite 2 vezes, às vezes. Batia a mão na cabeça, batia a cabeça na parede, às vezes nas portas, batia as mãos nas portas. Cortou bateu os punhos numa porta de vidro, quer dizer, que tem um carro de vidro aqui no corredor de casa. Graças a Deus, isso realmente foi proteção divina.
Ela não se cortou, cortou um pouquinho o pé, que ela andou um pouco em cima do carro de vidro, quebrou cama, quebrou violão, quebrou guarda-roupa, quebrou espelho, quebrou tanta coisa. Foi tanto sofrimento, às vezes eu tinha que sair andando, eu saía 5 horas da manhã, ia fazer caminhada com a Mariana, porque não podia estar pegando o carro, teve aquela coisa de quarentena e tudo mais, né? E as pessoas falam muito de isolamento social. As pessoas não têm ideia do que seja isolamento social. Isolamento social é viver o que a gente vive diariamente, né? Os pais de autistas, os autistas eles mesmos. Isso é isolamento social, né? A minha filha foi convidada uma vez só para uma festa de aniversário e foi de improviso, e foi porque eu liguei para essa pessoa que eu considerava minha amiga numa quinta-feira. Ela falou assim: você vai fazer alguma coisa no sábado? Eu falei: não. Com a Mariana, traz ela para o aniversário da minha filha. Não vou falar o nome porque eu não gosto de ficar falando o nome das pessoas, mas enfim. Foi muito decepcionante, porque na sexta-feira nós corremos para comprar o presente de aniversário, e quando a Mariana saiu da festinha, quando nós saímos da festinha, eu estava ajeitando o GPS, eu vi que essa pessoa que eu considerava minha amiga, estava dando lembrancinha para todo mundo. A Mariana foi a única que não recebeu lembrancinha. Então, assim, só para você ver, né, como é que é. Na festinha, por exemplo, a Mariana... As crianças não brincavam com a Mariana. A Mariana ficava correndo sozinha por ali. Mas para mim estava valendo. A Mariana estava no meio de uma festinha que foi a primeira que ela participou e única, né? As únicas festinhas de aniversário que a Mariana participa é a dela, da festinha que eu organizo todos os anos. Mas se não, foi a única festinha de aniversário. E foi isso que me inspirou para contar essa história no desenho animado, curta-metragem da Cigarra Autista, em 8 idiomas. Né? Passar essa mensagem de exclusão, o quanto que ela fere, quanto que ela faz mal. Talvez a Mariana nem tenha sentido, mas eu senti muito. Até hoje eu sinto. Quando eu vi o filme pela primeira vez, eu fico até emocionada. Eu chorei muito. Chorei muito. Eu falei: como que isso ainda causa esse efeito ainda sobre mim? Né? Mas é que quem sofre a exclusão é que sabe, né? Então, o que eu quero que eu gostaria das pessoas? Empatia. É o que eu peço para as pessoas. Eu não peço mais nada, porque eu não preciso ficar mostrando o meu sofrimento diário, de todos os dias, para que as pessoas se sensibilizem, acreditem. Quem é pai, quem é mãe de pessoas autistas, de crianças, jovens, adultos autistas, tem uma responsabilidade enorme. Então, tem um pouco mais de empatia. Tem empatia com as pessoas, tem empatia com o sofrimento dessas pessoas. É a única coisa que eu peço da sociedade. E outra coisa também que eu peço da sociedade é juntar-se a nós e fazer com que as leis mudem ou que as leis vigorem. Porque tem muita lei aí positiva em torno da inclusão e tudo mais, mas que elas entrem em vigor, que elas realmente aconteçam, né? É isso que eu peço da sociedade. Você utiliza a sua voz, a sua música para defender a inclusão. E isso você leva muito a sério. Você coloca isso nas suas canções, você coloca isso no seu dia a dia, na sua rede social. Como você acha que os artistas devem se comportar, né? Devem viver e entender que a sua arte, a sua música, a sua voz, elas também são ferramenta de transformação na vida do outro? Fabinho, eu me considero realmente uma artista ativista. Isso foi realmente a Mariana que despertou esse lado em mim, mais do que nunca. Quer dizer, antes da chegada da Mariana, eu já tinha feito algumas coisas, cantei em orfanato, cantei em asilo, cantei no Academia, em São Paulo, que é um centro de pessoas com deficiência visual. Sempre tive esse meu lado altruísta. Mas depois da chegada da Mariana, como eu falei para você, né, através do projeto da Cigarra Autista, despertou algo muito mais forte dentro de mim. Por vivenciar isso na própria pele, né? Eu realmente tenho meu lugar de fala. E eu falei assim: se não sou eu, que sou mãe de uma criança autista, para ir adiante, militar, lutar em prol de melhorias, quem é que vai fazer isso? Então,
foi uma questão realmente de necessidade mesmo. E com a música Um Mundo Diferente, né, que eu fiz para os Jogos Paralímpicos de Paris, que eu acabei fazendo o encerramento dos Jogos Paralímpicos aqui de Paris na Unesco e tudo mais, eu fui convidada pelo Comitê Olímpico Brasileiro para cantar na Casa Brasil, para fazer 3 shows na Casa Brasil. E aí culminou que eu estava viajando para a Itália de férias e eu não pude participar do Comitê Olímpico. Eu falei, mas eu não faço muita questão, eu fico lisonjeada, mas eu faço mais questão de cantar no Paralímpico Brasileiro. Eles tinham até mandado foto de toda a organização do Comitê Olímpico da Casa Brasil, de como que ia acontecer e tudo mais, tudo maravilhoso e tudo mais. E aí eu participei, eu fui lá para cantar, porque eu insisti muito. Eu falei, eu fiz uma música para os atletas paralímpicos, eu quero cantar para eles. Fiz questão de, mas olha, não tem muito orçamento, não. Eu falei, não importa, para mim o que importa é estar lá, prestando essa homenagem. Olha, eu fiquei extremamente decepcionada com o tratamento que o Comitê Paralímpico tratou os atletas paralímpicos brasileiros. Primeiro, não era nada de tudo a coisa da Casa Brasil para os atletas olímpicos, era uma pompa incrível. Quando eu cheguei lá para cantar para os atletas paralímpicos, era totalmente diferente. Eles fizeram um puxadinho no outro lugar, num bar que as pessoas tinha pouquíssimos brasileiros, a maioria das pessoas que iam lá eram franceses, não estavam nem aí quer dizer, não estavam muito envolvidos. Quem se envolve com essa coisa das Olimpíadas cada país torce para o seu país, né? E aí, foi daí que eu vi, eu falei assim, quanta diferença, por que essa diferença? E o que os atletas paralímpicos fizeram? Foi fantástico o que eles fizeram. Os atletas paralímpicos, o que eles deram em troco por causa dessa acolhida? Eles deram medalha. Medalha. Quantas medalhas os atletas paralímpicos brasileiros deram? 89 medalhas. Quantas de ouro? 25 medalhas de ouro. Quantas medalhas os atletas olímpicos brasileiros levaram para o Brasil? 20. Menos medalhas no geral, bronze, ouro, prata, do que os atletas paralímpicos levaram em ouro. Ouro, só ouro, os atletas paralímpicos brasileiros levaram 25 medalhas. Eu falei assim, gente, é impressionante a diferença, o tratamento. E daí eu fui convidada para ir à Casa da França, onde estavam os atletas olímpicos e paralímpicos, todos no mesmo nível. Champanhe, mas tudo do bom e do melhor. Que tratamento! Encontrei atletas paralímpicos medalhistas da França, tirei foto com eles e tudo. Foi uma coisa incrível, foi um sonho. E o tratamento era igual. É isso que eu penso. Ok, tratamento legal para os atletas olímpicos, claro. Mas o mesmo tratamento para os paralímpicos, é isso que eu reivindico. E eu acho que a música me deu essa possibilidade de ter visto isso. Porque foi através da minha música que eu estava lá e foi através da música que eu vi isso que aconteceu, né? Então eu acho isso inadmissível. Por favor, as organizações brasileiras, no próximo ano, nas próximas Olimpíadas que acontecerem, tratamento igual, por gentileza, porque os nossos atletas paralímpicos são dignos de um tratamento melhor, um tratamento de respeito. Para encerrarmos, olhando tudo que você já viveu, todas essas dores, todos esses momentos que muitas vezes são difíceis, o que você poderia deixar para a gente como mensagem, deixar para as pessoas que estão em casa nos assistindo, a respeito
importância de carregar a inclusão, de ser um militante, seja você pessoa com deficiência ou não, seja você uma mãe atípica ou não. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso público que está em casa te assistindo. Eu, sinceramente, espero deixar essa mensagem de amor, de amor. Parece aquela coisa romântica, né? De amor. Mas é verdade. Só o amor constrói, só o amor fortalece e só o amor edifica. Sem essa coisa do romantismo, viu, gente? Não é isso, não. Mas é verdade, o amor te dá uma força incrível. Eu acho que o amor que eu tenho pela minha filha, eu fico emocionada até. É esse amor que me dá forças para fazer tudo que eu faço. É esse amor que eu tenho pelo planeta. O projeto da Cigarra Autista fala sobre a preservação do meio ambiente. É o amor que eu tenho pela humanidade, pelos seres humanos. Eu acho que os sentimentos são como sementes. O sentimento do amor como do ódio são sementes. Se você planta e rega, eles frutificam. Então eu prefiro plantar o amor. Eu prefiro ter empatia com as outras pessoas para tentar construir um mundo melhor. Porque o mundo realmente está à deriva e isso é assustador. E eu acho que, como ser humano, que daqui a pouco vai se volatilizar, né? Porque a nossa importância, a nossa coisa é passageira aqui mesmo, né? Então, a gente tem que deixar o melhor da gente. Daqui a pouco a gente não existe mais, e aí rola outras pessoas, né, e tudo mais, e a coisa que eu quero deixar é essa mensagem mesmo, de amor e de cuidado pelas pessoas. Tem empatia com as pessoas, tem empatia com as pessoas que estão sofrendo, tem empatia com os animais, tem empatia pelos velhos, para as pessoas fragilizadas, para as pessoas carentes que não têm o que comer, tem empatia pelo planeta, tem empatia. Quando eu vejo as pessoas investindo mundos e fundos em viagens para fora do planeta, viagem para a Lua, para Marte, para não sei o quê, eu fico assim, gente, isso me soa como uma aberração, enquanto tanta gente está morrendo de fome. Então, é isso, sim, essa melodrama do o amor, mas é verdade, o amor, o cuidado pelas outras pessoas, pelo planeta, pelos animais, é isso que eu gostaria de deixar, né? Eu tenho esse meu lado altruísta, eu sei que nem todo mundo tem, mas veja um pouco a vida, porque ela é tão passageira, então dê o seu melhor, porque daqui a pouco você não existe mais, e só ficou aí o gesto que você tentou fazer, né? Eu sei que nem sempre a gente é só amor, né? Mas o amor tem que prevalecer, é essa a mensagem. E viva o amor. Ana, foi um prazer que esse papo que a gente está batendo possa, muito em breve, a gente bater esse papo pessoalmente. Te espero aqui no Maranhão, com o coração cheio de amor. Foi um prazer enorme estar aqui com você, Fabinho. Olha, desculpa, você já caiu no meu coração. E eu já estou me permitindo de te chamar de Fabinho. Foi um grande prazer estar aqui no Papo de Cadeira. Um beijo gigante de Paris. Olha, dias 19 e 20 de setembro eu estarei aí no Multicenter Sebrae, numa grande palestra, onde eu vou estar como palestrante, eu vou estar levando o desenho animado da Cigarra Autista e vou estar também com o musical da Cigarra Autista,
tenho 2 autistas no meu elenco, que é o Vitor e o Vinícius, falando sobre inclusão e dando exemplo de inclusão. Tem uma mãe atípica também, a Regina, e as minhas bailarinas que são maravilhosas, Fabiana Almeida na produção, uma equipe maravilhosa que trabalha comigo. Vou estar em 28 salas de cinema, o Cine System, em todo o Brasil, com o desenho animado da Cigarra Autista, o curta-metragem da Cigarra Autista, em 3 companhias aéreas internacionais, não estão aí no Brasil, mas vou para Nova York também, lançar o curta-metragem lá em Nova York, enfim. Vou estar na Estátua da Liberdade, com Prêmios Melhores do Brasil no Mundo, como melhor cantora brasileira no mundo, quer dizer, uma das finalistas, espero ganhar o título. Torçam por mim. E é isso, né? Tem muita coisa aí linda. Tem Londres também, tem o Festival de Cinema Brasileiro e muitas outras coisas lindas, Unesco, espero em breve, enfim. Muita coisa linda, eu espero estar na ONU, lá na Suíça, já cantei na Suíça, na ONU, na Unesco da Suíça, enfim. Tem muita coisa linda aí para acontecer com a Cigarra Autista. Essa cigarra vai voar alto, levando essa mensagem de sensibilização e de conscientização para o mundo inteiro. Um beijo gigante, Fabinho. Tchau, tchau. Então agora chegou aquela hora da gente falar com o nosso advogado especialista em direitos previdenciários e assistenciais, o advogado Elson Almeida, com o quadro Direitos Sem Barreiras. É com você, Elson. Traga mais informação pra gente. Agora começa o quadro Direitos Sem Barreiras, um espaço criado para informar, orientar e garantir o acesso aos direitos das pessoas que mais precisam. Com o advogado especialista em direitos previdenciários e assistenciais, Elson Almeida. Conhecer seus direitos é o primeiro passo para fazer valer cada um deles. Olá, Ferreira, olá, telespectadores. É sempre um prazer estar aqui no Papo de Cadeira falando sobre os direitos da pessoa com deficiência no quadro Direitos Sem Barreiras. E hoje vamos responder perguntas de telespectadores. Vamos começar então pela pergunta da Juliana, que diz o seguinte: Dr. Elson, é verdade que autista nível suporte 1 pode perder alguns direitos? Meu filho pode ser prejudicado? Juliana, essa é uma dúvida muito pertinente. O que acontece? O STF está julgando 2 ações diretas de inconstitucionalidade, as ADIs 7779 e 7790. Essas ADIs, elas estão atacando um texto da reforma tributária que exclui o autista nível de suporte 1 da compra de veículos com isenção de imposto, enquanto garante o direito para o autista nível de suporte 2 e 3 a concessão dessa isenção. Então, essas ações diretas de inconstitucionalidade, elas vão beneficiar toda a categoria do autista nível de suporte 1. E o fundamento dessas ações diretas de inconstitucionalidade é o seguinte, é que o texto da reforma tributária diz que o autista nível de suporte 2 e 3 tem direito à isenção do imposto, enquanto o autista nível de suporte 1 ou suporte leve foi excluído dessa benese. Por isso, essas ações estão em julgamento e, claro, elas têm um condão de prejudicar, sim, infelizmente, se porventura essas ações elas forem julgadas improcedentes, se mantém o texto da reforma tributária e, com isso, o autista de suporte 1 é prejudicado. Por isso, é sempre fundamental buscar informação de qualidade para fugir das fake news, certo? E, claro, estamos aqui toda quinta-feira trazendo informação de qualidade com fontes confiáveis para todos os telespectadores. Se você tem alguma dúvida, pode mandar aqui no Instagram do Papo de Cadeira ou no meu, que é @ElsonAlmeidaADV, que será um prazer te responder. Ferreira, é contigo aí nos estúdios. Você vai gostar. Abra o teu sorriso e também a
encontrar. Que o paraíso existe, eu sei. E muito tempo vai durar pra rolar nesses lençóis. Preciso te cuidar. Ver brilhar todos os sóis nessa imensidão de areia. A magia está em nós e te amor estará sós, transbordando de prazer na leveza dos lençóis. Sempre te amar, vou me entregar. Tua beleza é inexata, um lindo jardim de Alá. Te contemplar, recontemplar e te admirar de novo. Não me canso de te olhar. Vem, 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 que eu vou te levar pra um lugar tão lindo que é o meu paraíso. Leveza dos lençóis, sempre te amar, vou me entregar. Tua beleza é inexata, um lindo jardim de Alá. Te contemplar, recontemplar e te admirar de novo. Não me canso de te olhar. Vem, 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 que eu vou te levar pra um lugar tão lindo que é o meu paraíso. E estamos de volta com o Papo de Cadeira, esse espaço democrático que é de todos e para todos. E agora nós estamos com uma super convidada. Na verdade, nós estamos com uma pessoa que representa assim, um grupo assim, de pessoas assim, muito especial e que eu tenho um carinho enorme. A gente se conheceu pelas redes sociais há algum tempo e esse encontro era para acontecer, mas tudo tem seu tempo e sua hora. Finalmente está aqui comigo no Papo de Cadeira. Lúcia Valdez, seja bem-vindo, meu amor. Eu que agradeço, estou super feliz de estar aqui nesse espaço maravilhoso que tem ganhado aí uma dimensão maravilhosa. Muito bem-vinda, estou muito feliz e muito assim, extasiado da sua presença. Lúcia, o Instituto nasceu da vivência da sua própria família, Sim. né? Marcada pela presença de pessoas com deficiência. Em que momento essa experiência deixou de ser apenas uma história familiar e transformou em um propósito de vida e um projeto social? Chegou um momento da nossa vida que a gente já tinha experimentado tudo. A gente nasceu, né, numa família atípica, com um número muito relevante de pessoas com múltiplas deficiências, e a gente teve assim, a oportunidade de experienciar coisas boas e coisas negativas na trajetória deles. Sou filha de um homem surdo, a minha irmã é uma mulher com deficiência, ela é fibromialgica, ela é pedagoga, e um dia ela resolveu criar um projeto, e era um espaço para crianças autistas, porque ela já tinha um trabalho voluntariado em alguns grupos, e aí ela me apresentou a ideia, e eu olhei para o papel, achei realmente maravilhoso, mas eu falei assim, por que a gente não faz igual a nossa família, que é todo mundo junto e misturado, né? E a gente tem uma diversidade muito rica, então vamos levar isso para o nosso trabalho. E aí o Instituto nasceu, né, com essa missão de acolher pessoas. Nós não temos uma deficiência específica que seja acolhida na casa. A gente acolhe pessoas. Queria que você falasse um pouco do Instituto. O que é o Instituto? Onde é que ele funciona? Então, o Instituto hoje ele funciona no IPA em São Cristóvão.
ele demorou um pouco para ganhar a identidade que ele tem hoje, né? Porque a gente realmente foi tateando, era tudo muito novo para a gente, até que nós, num primeiro trabalho, usamos a linguagem do teatro para que os meninos fizessem um projeto que hoje é o carro-chefe da nossa casa, que é a Via Sacra Inclusiva. E foi a melhor experiência, foi o melhor caminho que se apresentou para a gente, porque a gente viu que os meninos se identificaram, né? E aí a gente começou a usar a arte como ferramenta de inclusão e dá super certo. A gente tem crianças, adolescentes e jovens que se identificam em várias linguagens, que encontraram caminhos assim muito especiais e que eles têm feito trabalhos com a gente que têm trago resultado muito positivo. Eu acho que a arte faz isso, né? A questão da autoestima, do empoderamento deles, deles estarem num espaço onde eles comunicam a arte com o corpo deles e, de fato, como eles são. E eles são muito respeitados e eles transmitem muito, muito mesmo. O Instituto leva o nome José Benedito Baldez, uma referência na luta pelos direitos da pessoa com deficiência no Maranhão. Quem foi José Benedito Baldez e qual legado ele deixou que continua inspirando o trabalho que vocês desenvolvem no Instituto? Meu pai foi um homem surdo que nasceu na década de 50, na zona rural de São Luís, lá no Maracanã, lugar que a gente ama, e que aos 13 anos ele começa uma trajetória e escreve uma história de militância quando não se falava de militância. Meu pai tinha uma sede de buscar por direitos, de abrir caminho para a comunidade surda. Inclusive, ele foi um dos fundadores da Associação dos Surdos do Maranhão. E foi funcionário público. Ele viveu assim à frente do tempo dele. Ele não, em momento nenhum, eu vi meu pai se curvar para nada. Ele trabalhava. A barreira realmente maior era a comunicação, que ainda hoje é difícil. Sim, meu pai já morreu, sim. tem mais de 20 anos, né? Então, ele era um cara super independente, ele viajava, ele dava palestra, ele era funcionário público, ele teve comércio, ele gostava de música, ele era festeiro, e ele deixou tudo isso pra gente. Então, na nossa casa, a gente traz muito do que a gente viu ele fazer, né? A gente sempre costuma dizer que não é qualquer porta. É a nossa história ali sendo perpetuada com todos esses jovens e crianças que chegam e que faz a gente lembrar exatamente de onde a gente veio e para onde a gente quer ir. A gente quer ir para uma sociedade que realmente seja inclusiva, que respeite essa diversidade. O que a Lúcia carrega do José Baldez? A teimosia. Eu sou muito teimosa. Eu sou muito teimosa, mas meu combustível foi amor, foi muito difícil. Construir o nome que a gente construiu, os trabalhos que a gente construiu. A gente começou muito com... ali era muito família, a gente tem um número muito grande de pessoas com deficiência, mas a gente também tem a galera que resolveu cuidar de pessoas com deficiência. Então, assim, a nossa própria família era o próprio voluntariado, e eles cuidaram, atenderam, ainda se doam, né? São excelentes profissionais que estão aí no mercado, e também somaram financeiramente para que as coisas acontecessem. E muitas vezes eu realmente tive que ser igual ao meu pai, porque senão eu ia desistir. Mas o amor não deixa, eu sou apaixonada, muito apaixonada. Ao longo desses anos, né, o Instituto desenvolveu projetos que unem educação, cultura, arte, acessibilidade. Na sua visão, por que a inclusão precisa ultrapassar tantos muros? Por que a gente ainda precisa quebrar tantas barreiras? Por que a gente ainda precisa provar tantas coisas? Eu acho que isso é uma dívida histórica com as pessoas, né? Invisibilizaram muita gente, ensinaram para as novas gerações que pessoas com deficiência não têm potência, não têm talento, não pode, está sempre tolhida de alguma forma, e a gente, infelizmente, tem que quebrar. Mas, em contrapartida, a gente já vê muita gente, como você, que está aqui, fazendo esse trabalho maravilhoso, e tantos outros
que estão ocupando espaços importantes, estão chegando nas universidades, nos mercados de trabalho, ocupando cargos importantes dentro de estruturas, né, como governo. Então a gente fica muito feliz com essa trajetória. A gente avançou, precisa de muita coisa, Muita coisa, mas avançamos. Mas avançamos. Eu preciso deixar um recado específico. Essa semana algo me incomodou profundamente. Uma pessoa disse assim: o Fábio é rico porque o Fábio faz um programa num estúdio muito bonito, porque o Fábio faz isso e faz aquilo. O Fábio de fato é rico, porque o Fábio tem pessoas que ajudam o Fábio. O Fábio tem o patrocínio da Horta Hospitalar, que é quem paga este programa, e tem a ajuda dos donos desse Estúdio Viva, Silvia e Vitor, porque sem eles o Fábio não conseguiria realizar esse programa. O Fábio é rico, sim, de pessoas solidárias, pessoas boas, pessoas humanas, que acreditaram nesse projeto, que continuam acreditando e ajudando para que esse projeto aconteça e chegue até na sua casa. Então você que diz que eu sou rico, sou mesmo, porque eu sou muito abençoado de pessoas maravilhosas que estão ao meu redor. Tinha que deixar esse recado que eu estava com raiva. Então a gente está no mesmo barco. Ai, Também sou rica. Rica Tava- das pessoas que apostam no nosso projeto. tava É como Tereza que engasgado. saiu daqui. Aí surgiu a deixa e eu falei, vamos lá, vamos continuar. Vocês acompanham de perto dezenas de famílias. Quais ainda são as maiores dificuldades enfrentadas por quem vive diariamente com pessoa com deficiência e aonde a sociedade ainda precisa evoluir? Eu acho que a sociedade precisa evoluir muita coisa. E eu acho que as grandes dificuldades hoje é saúde e educação. Infelizmente, até para as pessoas com deficiência ocuparem o seu lugar de direito dentro das escolas, o preconceito não permite. O capacitismo não permite, as pessoas são desrespeitadas, são feridas na alma, né? E é muito complicado. E isso é só a parte emocional que a gente está fazendo, psicológica, né? Tem a questão da acessibilidade em si, que ainda precisa avançar muita coisa, né? E que torna a vida dessas pessoas mais difícil. Acho que a gente tem que ter um olhar Empático, humano. Sim. Né? Eu sempre digo, Lúcia, que eu não sou militante da causa A, da causa B. Claro, eu luto pela nossa causa, pela causa da pessoa com deficiência. Mas eu sou militante da causa da pessoa humana. Sim. Eu luto por mim, eu luto por você, eu luto pelos que vão vir depois da gente. E é por isso que o Papo de Cadeira, eu sempre digo que ele é de todos e para todos. Porque é um espaço de inclusão onde a gente mostra aqui que todo mundo é igual. Exatamente. Eu acabo me identificando muito com o que tu faz aqui, fico muito feliz quando eu vejo um trabalho que traz essa mensagem, porque a nossa casa também é assim. A nossa casa é uma casa que acolhe pessoas, né? E tanto as crianças que não têm deficiência quanto as que têm deficiência, elas têm talentos, elas têm habilidades, elas têm inteligência que são equiparáveis, cada um dentro da sua singularidade, mas todos têm. É uma questão de oportunizar mesmo e ter esse olhar. Dentro da casa de vocês têm uma oficina, vocês têm um grupo de teatro, né? Isso. Inclusive, a gente tem o professor Gil Barros, né? Que quando a gente, infelizmente, Fábio, a gente ainda não consegue desenvolver projetos longos, assim, né? A gente ainda não consegue. Mas a gente tem alguns trabalhos que já são pontuais no nosso calendário, tipo como a Via Sacra, a nossa cantata natalina, o Matraca Inclusão, que esse ano a gente não conseguiu fazer por conta de problemas de saúde que muitas crianças estavam enfrentando.
e eu, de fato, por respeitar muito Sim. isso, não me preocupo muito em cumprir a agenda quando não dá. A nossa prioridade é que eles estejam bem. Não estão, não vamos fazer. E aí a gente tem o professor Gil Barros, a gente tem o professor de teatro, né, que é o Fábio Caires, que é um homem com autismo, formado em teatro pela Universidade Federal do Maranhão, mestrando agora, né, então os meninos estão lá com um bom professor que desenvolveu, inclusive, a oficina, né, que o nosso artista que está aqui participou, e dessa oficina a gente recebeu o feliz convite de participar da Via Sacra do Anjo da Guarda, que foi um dos momentos mais emocionantes assim que a gente viveu, muito por tudo, porque ali foi um conjunto de coisas, não foi só participar. A gente sabe que a Via Sacra do Anjo da Guarda é um negócio gigante, né? E a gente chegou naquele palco para levar as crianças, e ali eu me desabei da minha emoção de saber que aquele pouquinho que a gente vinha fazendo, de repente estava ali, dentro daquele espetáculo que, nossa, eu acho que é um dos maiores do Brasil. Ele estava lá, e nosso artista que está aqui hoje, ele participou dessa oficina, nós recebemos o convite, fizemos uma oficina de teatro lá de preparação para a Via Sacra, ele se destacou, ganhou um papel, foi incrível, foi maravilhoso. Que então está na hora da gente convidar ele para participar da nossa conversa, né? Sim. Vamos lá. Então, Lúcia, agora é hora da gente chamar o nosso convidado, né? Vem cá, Eli, faça parte da nossa conversa. Eita, que ele vem de Chaves! Mas não sem os óculos. Tudo bem, Eli? Tudo, tô de boa. Que linda essa noite aqui na cidade de Madeira, né? É maravilhoso. Eli, você participou de uma oficina, né, de teatro promovida lá no Instituto, né? Sim. Como foi essa experiência e como foi ter esse contato com o teatro e o que despertou em você como artista? Bom, despertar como artista, bom, acho que a sensação de finalmente dar vida a uma coisa que eu cobiçava há muito tempo, que posso dizer até um pouco da minha história. Quando eu era criança, ironicamente nasci num dia que depois do carnaval, eu tinha sempre vontade de me caracterizar de personagens, imitar, que era bem possível ver eu imitando, tipo, a pessoa perguntando o que esse aí tá fazendo. Mas, tipo, na parte da produção, caracterização, eu sempre nunca pude ter. E no máximo, bom, quase todo mundo da minha geração foi aquele tipo de criança que no máximo conseguia uma máscara ou uma capa. Mas roupa mesmo não. Que eu pensava que tinha que ser, tipo, tudo dessa forma. Aí, conforme o tempo foi passando, eu me descobri na parte da interpretação, porque muitas das coisas que eu consumia tinham uma relação com o teatro. Se for para eu citar alguns desenhos da minha infância ou até filmes que tem essa vibe, eu posso citar, por exemplo, o filme do Máscara, de 94, que é impossível ninguém conhecer. Maravilhoso. E o desenho que eu assisti, aí pegava mais ou menos o jeito do personagem, aquele jeito meio maluco, e acho que meio que fui moldando minha personalidade mais ou menos, que eu sempre fui daquele tipo de que faria, tá na hora do show, da fiesta, por quê? Porque eu tô com vontade. E de tantas interpretações que, tipo, dos desenhos eu posso citar, deixa eu ver, o Baú de Histórias, que era aquele que passava na TV Rá-Tim-Bum na minha época, que na época do programa era TV Cultura. Tinha pessoas manipulando bonecos, atores interpretando, Teatro Rá-Tim-Bum, ou então o Mundo da Lua, que apesar de ser um cenário realista, tinha a parte da imaginação, que é a fuga da realidade. E se for para citar mais filmes, tem, por exemplo, A Máscara do Zorro, e a própria série do Zorro dos anos 50, que tem aquela vibe de teatro, que apesar da aventura a gente podia ver que era um cenário montado, bem planejado, mas para que parecia bem real. Aí, nessa parte de sempre ter o desejo de interpretar, que eu fico às vezes imitando daquele jeito, quando eu creio que eu tô sozinho, que se a pessoa pega, olha, fazendo tal coisa, pergunta, tu tá ficando doido ou tu comeu o quê?
Aí depois, quando a pessoa saiu, eu fico mais ou menos que nem o Jim Carrey naquela cena do sonho, que tá dançando, aí depois alguém cortou o clima aí. Nada. Assim, sim, aí na parte, eu me descobri na parte do cosplay, que eu percebi que eu podia improvisar vários e vários personagens. Aí o que eu faço às vezes é pegar uma roupa que pode remeter, aí dou aquele jeitinho e voilá, pode não estar igual, mas já é início. Aí com o tempo vou evoluindo, que agora eu tô aqui de Chaves. Isso aqui é só uma camisa que eu comprei na internet, aí mais um chapéuzinho, uma calça jeans normal e uns sapatos velhos que eu tenho aqui. E tá aqui. O Chaves. Que o negócio basta é só usar criatividade. Aí nesse negócio que eu fui no Instituto da Lúcia, eu fui convidado pelo Fábio. No início eu tive um negócio tipo, meu Deus, vai dar. Desculpa, engasguei. Eu pensei, tipo, não vai ser uma boa ideia que esse negócio é pra autista. E eu sou autista assim, mas só tenho um negócio com esse papo de romantização que eu fui descobrir depois, né? Entender que eu acho que eu fui burro, entender tudo errado da primeira vez que eu pesquisei. Eu pensei, não, ele vai me tratar que nem criança, não sei o quê. E apesar de eu achar um pouco estranho o jeito, tipo, ele abraçar, beijar, eu fui vendo como é que era aprender a parte de preparar o corpo. Aí lá na Via Sacra do Grita, eu fui entendendo mais um pouco, tipo, sobre tentar dar vida ao personagem. Tipo, em alguns momentos eu tive que pensar em coisas para dar emoção. O próprio Fabio disse isso, que quando ele estava naquela aula, ele disse: quem conseguir chorar fazendo essa cena aqui, consegue. Quem não puder, pelo menos faz a cara triste. Aí eu pensei em inúmeras coisas vindo à minha cabeça, tanto de lembrança quanto de umas coisas que E eu tu imaginei. chorou? Não, mas naquela cena que eu tava abraçando a cadeira, ele cortou o meu clima quando me voltou de volta pra realidade, que é aquela famosa cena, tipo, não dava pra eu fingir que eu tava abraçando ela só mais um pouquinho? Mas aí tu não conseguia chorar. Não, porque não é forçado, a coisa vem quando eu menos espero, que, tipo, aqui não funciona, que, tipo, tem que estar mais ou Tem um menos... clima, né? Exatamente, aí corta o meu clima, vixe, já me jogaram na terra de novo. Ah, Sim, aí foi excelente participar da Via Sacra, que a primeira foi a abertura. Aí quando eu vi que eu ia ganhar o papel do anjo, eu pensava que ia ser lá de novo, que a gente estava ensaiando lá dentro, mas não vi que o negócio era grande, até me surpreendi um pouco. E nem acreditei que consegui, que na primeira parte eu cometi um pequeno erro, mas deu para incluir na cena que o próprio cara que fazia o Jesus Cristo disse: calma, não precisa explicar nada, o pessoal pensa que faz parte da cena que primeiro me deixaram lá, eu corri lá pro alto, mas aí... E eram milhares de pessoas assistindo, né? Pois é, eu corri lá pro alto, só que eu me perdi, que era pra rampa que eu tinha que descer, aí fui correndo, quase que caí. Pronto, tô aqui, fui lá, cometi uns erros, mas na segunda eu acertei. mas tá tudo certo, tá tudo bem. Uhum. E como foi essa experiência, né? Como foi essa experiência de ter a oportunidade de interpretar esse anjo, né? Na tradicional Via Sacra do Anjo da Guarda, um dos maiores espetáculos teatrais do Maranhão, em aberto, né? Como você se sentiu em viver esse momento e o que essa experiência representou para a sua vida? Bom, o que representou para minha vida foi simplesmente eu finalmente me senti que estava num lugar que eu tanto queria, e no caso pertenço, que eu tenho aqui algumas fotos para mostrar, que no caso não é do evento, mas de um outro que eu fui, né, no outro dia. Aí no caso, tipo, quando eu me sinto bem no lugar, eu fico bem me sentindo, tipo, tem gente praticamente falando a minha língua, tipo, não é necessariamente gostar da mesma coisa que eu gosto, que tem coisa que o pessoal gosta, que eu gosto, que o pessoal não Sim. entende, né? Mas enfim, tipo, nesse que eu tô citando agora, né, acho que tem até a ver com o assunto que a gente tá falando de teatro. Eu fui lá e preparei a caracterização, aí foi um bando de gente me reconhecendo o personagem. E penso o pessoal que queria tirar a foto, que eu pensei, eu virei, foi a Lady Gaga, é? Mas foi bom. Foi bom. Aí isso da Via Sacra eu gostei, principalmente foi das aulas que tinha lá, do momento que tive, e também fazer como se tivesse fazendo uma produção de filme, que só lá que eu fui entender, que eu achava que a gente ia lá subir de um microfone, mas não. Botaram a gente numa sala, tipo daquelas que ia pra gravadora de música, clipe musical. Aí botaram lá, que disseram assim, ó, a gente vai gravar as falas de vocês, aí depois lá vocês só vão falar junto com a fala, porque não teria como vocês gritar tanto. Aí, Sim. entendi. Aí eu
foi lá, disse a fala e deu tudo certo. Eu até quase chorei naquele momento que eu não queria tirar aquela roupa do anjo. Tipo, não dá pra fazer de novo. Mas então, quando eu tirei, eu disse, bom, até a próxima, meu amigo. Quem sabe ano que vem não vem um papel maior, né? Uhum. Foi um trabalho excelente. do Lúcia, Grito. como é ver esse trabalho sendo materializado? Tem dois lados meus, né? Tem um lado emocional que ele, nossa, ele fica empolgado, ele chora, ele se emociona, ele fica feliz, ele Eu extravasa. acho que eu choraria demais. E tem um lado racional, né? Que eu me sinto feliz porque, de fato, eu entendo que o que eu aprendi dentro da minha casa, que oportunizar, transformar, adaptar, ele é a chave que muda a vida de muita gente. Então, oportunizar uma oficina de teatro dentro da nossa instituição, que levou ele para aquele palco onde milhares de pessoas puderam assistir o talento dele, me desmontou inteira, né? E eu só tenho vontade de continuar. Muito se fala sobre inclusão, mas ainda vemos iniciativas que ficam apenas no discurso, né? O que diferencia uma inclusão verdadeira de uma inclusão apenas simbólica? E qual é o papel de cada cidadão nessa transformação? E qual o papel do Instituto nessa transformação? Olha, eu acho que atitudes simples, elas podem mudar tudo. Começar pelo respeito. Respeitar as diferenças. Entender que todos nós somos únicos e está tudo bem. E se ele consegue fazer a arte dele diferente da minha, mas tem talento, ele tem que ser reconhecido como artista. Eu acho que às vezes muita gente complica demais e faz um discurso muito pesado e, sabe, e fica tudo muito difícil. Eu aprendi com a história da minha família, com meus avós lá atrás, na década de 50, que receberam 2 filhos surdos e não tinham referência para educar aquelas crianças, e que ainda que foi feito de forma intuitiva, mas eles simplesmente conseguiram o que muita gente, claro, cada tempo tem seus desafios, mas o que muita gente tenta fazer hoje e que não consegue, porque às vezes ele se enche de tanta coisa, de tanta informação, e se fala tanto em rede, e pode começar muito simples, pode começar com respeito, pode começar com acolhimento, pode começar com informação, né, que você pode procurar, né? Lá na nossa instituição a gente prima, e nunca vai ser diferente, porque na nossa família não existia só pessoas com deficiência, existia com deficiência, sem deficiência, existe até hoje, e lá também é assim, porque é essa convivência, é essa troca que vai gerar uma inclusão com um caminho mais curto. E as pessoas, elas começam a entender o verdadeiro sentido, né? Sim. De incluir, de estar junto, e a importância que isso tem, né? Sim. Nós temos um garoto lá no projeto que ele tem a idade do Eli, e quando ele começou com a gente, ele ficou tão empolgado, ele não saía de casa, por opção dele, ele não saía de casa, Sim. também ele não tinha problema nenhum, ele era feliz, ele é uma pessoa feliz. Mas aí um dia a mãe dele disse que ficou com o coração na mão, né? Ele já ia de Uber, porque ele queria estar lá, e eu me sentia super feliz, porque ele tem um sentimento de pertencimento, né? E isso é muito lindo para mim, isso é muito gratificante, me enche de alegria, porque é assim que era na nossa casa. Algumas pessoas na minha família nasceram com deficiência e outras adquiriram deficiência. A gente foi durante toda a nossa vida vendo nossa casa mudar, a estrutura mudar, o jeito que anda, a porta que é larga, a rampa que aparece, a comunicação que tem que modificar, a mesa que era assim, que não é mais, uma pia aqui para facilitar. Então é isso que a gente traz para dentro do nosso trabalho, que a gente realmente aprendeu. E é receita simples mesmo, e eu tenho certeza que eles se sentem acolhidos, felizes e valorizados dentro da nossa casa, né, Li? Eu fui lá para tentar aprender teatro, que eu quero fazer teatro e melhorar a performance artística para conseguir interpretar. No sentido que se eu for, por exemplo, fazer o Chaves em algum lugar, ou até num vídeo, não ficar, tipo, às vezes só dependendo, tipo, sei lá, de um áudio, aí botar as expressões, tipo,
pensar como faria, tipo, uma frase que daria certo para não ficar tipo, tipo, na frente é uma coisa, mas na verdade é outra. Mas é Eu isso. aprendi muito com ele. Um dia na oficina, ele falou assim: eu nasci autista. Eu vou morrer autista, não precisa ninguém me dizer isso. Sim. E aí um dia também ele virou e disse assim: não quero mais andar com essa carteira, porque essa carteira de identificação, o crachá de identificação, às vezes para ele é instrumento de humilhação. E ele é uma pessoa que ele está construindo a trajetória dele. Sim. No tempo dele, do jeito dele, e isso precisa ser respeitado. As pessoas não precisam, né, Li? Uhum. Colocar um crachá, uma identificação, ou carregar um título maçante, né? Porque às vezes a gente deixa de dizer que é uma pessoa autista, já fala logo assim, é autista. Como se isso fosse justificar. Justificar, desculpa interromper aqui. Não, pode ficar à vontade. Pode falar. É que no caso eu lembrei de uma coisa. Eu tava lá naquela instituição para pessoas com autismo, acho que é só autista que tem lá, ou tem outras pessoas com outras coisas também. Enfim, aquele lá, o TEA, né? Eu acho que podem até me xingar, então eu vou tentar falar da forma mais suave possível, mas mantendo o meu sarcasmo. Sim. Enfim, é o seguinte, eu tava lá para fazer uma avaliação com a neuropsicóloga, né, que eu tava precisando, para ver se eu posso entrar na faculdade, né? Aí no caso, tipo, eu tava lá, tipo, tentando ficar tranquilo, tipo, que a sensação do momento é tudo, né? Tipo, eu tava lá sentado na escada, que, tipo, eu não gosto de ficar sentado nas cadeiras, né? Porque é minha mania mesmo. Não é o autismo. Eu mesmo Sim. quis ficar sentado lá, tipo, pensando no que escrever, que eu tava um pouco pensando, né? Aí, do nada, chega uma criança que também era autista, pode até ser criança. Aí, no caso, eu, como sou... posso dizer, meio extrovertido, que às vezes depende da situação, né? Sim. Tava lá de boa, aí esse menino chegou aqui dizendo, ô tio, tu quer brincar? Aí eu fiquei, vou ficar quieto que aí esse menino vai embora. Porque aí tipo, ô tio, tu quer brincar? Aí, tipo, pode até me chamar de grosso, mas, tipo, não é aquele negócio, tipo, se a pessoa não quer falar, tá tudo bem. Aí no caso, tipo, aí o menino foi logo puxando o meu caderno e disse, ô menino, ô menino, não quero brincar não sou criança não. Aquele lugar é para pessoas com autismo, né? Certo? Certo. Mas aí, esse negócio de autismo, tipo, que eu falo, eu tô de boa, ninguém precisa saber de nada, e principalmente que se eu fosse trabalhar em algum lugar, tipo, com atuação, os caras logo querem me cortar, porque com a romantização do autismo, ia pensar, é um negócio de vida, é uma criança ambulante eternamente, ou então praticamente, se querem chamar de burro, chama. Aí o que eu quis dizer, tipo, se tá nesse lugar, tipo, em que as pessoas falam de autismo para as crianças, mas só que eu acho que do jeito que viu na internet, um professor que não tem tanto conhecimento falando, ou então, sei lá, que eu vi em algum lugar só falou, autismo é isso e pronto, não importa como descreveu. A criança que tem isso vai se achar super poderoso, praticamente um semideus, e achando que pode fazer tudo que... Questão do limite, né? Sim. Que tipo, eu sei que algumas mães são carinhosas com seus filhos, etc. Tipo, se esse termo mãe atípica quer dizer uma super protetora, que se a gente olhar, praticamente está sendo um rótulo de que a mulher praticamente cega ao filho dela, parecendo uma dona Florinda com Kiko. Exatamente. Tipo, se ele aprontar, é o outro que vai levar a culpa. Eu fico pensando, então quer dizer que, tipo, eu que tô aqui, tipo, vou levar a culpa. E o menino vai se safar de tal coisa, não importa o que seja, só por causa de uma condição. Aí, tipo, ele tá aqui enchendo o saco, a pessoa vê que ele tá passando do limite já. Tipo, eu só tô querendo ficar no meu canto quieto. Aí eu tenho que tolerar, porque criança... Cara, com todo respeito, tipo, eu sou adulto, tenho 22 anos, tem essa coisa, mas isso não tem nada a ver com o que eu sou. Mas eu não vou passar pano pra criança, não, que, tipo... Se tá me enchendo, eu vou falar. Sim. Tipo, Chamar os pais, né? Pois é, eu vou falar que, tipo, quer que eu pegue leve só por causa de uma deficiência, então eu vou falar logo assim, querido, surpresa, eu tô no mesmo espectro que ti, então tu também não pode me encher. Mas eu acho legal esse posicionamento do Eli, de entender que ele é uma pessoa autista. Sim. E que ele não precisa de superproteção, nem de romantismo, e ele precisa de um espaço que seja respeitado para que ele escreva. Porque ele é um ser humano como qualquer um, né, Lúcia? Como eu, como você. E não existe, assim, como eu sempre falo,
só existe limite para quem se limita. Sim. E as diferenças, elas estão nas nuances e nós não somos iguais, né? Para encerrarmos, olhando para tudo o que o Instituto já construiu e para os sonhos que ainda estão por vir, qual legado você espera deixar para as futuras gerações? E qual mensagem você gostaria de compartilhar com as pessoas hoje em casa? Eu quero repetir a história do meu pai. Difícil. Mas é isso. É isso. É isso. E a gente está chegando no fim de mais um Papo de Cadeira. Quero agradecer você, Eli, você, Lúcia, por ter vindo ao programa. Estou muito feliz. Muito obrigado. Nós muito que obrigado. estamos. Sempre que tiver uma novidade, nos conte que a gente vai contar aqui. Vamos ter. Breve. E as portas do Papo de Cadeira estão sempre abertas. Tá bom? Super obrigada. Sábado vamos nos reunir, fica aqui o convite para te almoçar conosco. A gente está um período aí desde maio sem se ver. Vamos reunir todo mundo para celebrar a vida e celebrar os novos projetos que virão. Sábado. A gente espera lá para almoçar com a gente, né, Li? Ele não vai. Não, porque tu já sabe tudo, né? Então, aquilo, etc, que não preciso nem falar aqui. Mas então, se for para dizer uma última coisa de despedida, vou deixar minha rede que tu falou para outra deixar a rede, então vou deixar a rede de conteúdo, que aí é Eli Robotnik 204, personagem de Sonic. Aí procura lá e pode seguir que segue ele. E Lúcia também deixa a rede social, Lúcia. @IESCJBB. Segue a gente lá. E é isso aí. E nunca se esqueçam que todo mundo tem vez, todo mundo tem voz. E a cadeira é som da talha. Está terminando mais o Papo de Cadeira. Até o nosso próximo Papo de Cadeira. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. I can show the color of my soul. Black is the sound of my soul. Mom is calling you and I to go. I can hear her voice echoing, I know, yeah. Get us the music, it's from Africa. The sound of soul, Africana. Get us the music, it's from Africa. The sound of soul, Africana.